Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E antes que a gente prossiga, porque hoje a gente vai resolver um problema complexo tentando não tomar uma hora com isso, que é Global Shutter, Rolling Shutter, Sony A9 III e você com isso, entre outros problemas. Mas antes da gente prosseguir com este problema, que é complexo, mas que eu vou tentar facilitar para vocês, a gente está chegando no fim de novembro e a promoção de novembro também está perto de chegar ao fim. Se você quer comprar um dos meus cursos online, dos variados assuntos que eu tenho cursos online, dá uma chegada no meu site e usa este cupom que está aparecendo na tela na compra de um dos cursos, de qualquer um deles, menos do curso de fotografia em preto e branco, porque esse já é bem baratinho. Mas elementos do desenho fotográfico, composição em fotografia, fotometria, introdução ao flash dedicado, fotografia urbana noturna e focalização com Canon EOS R7, que também serve para EOS R8 e R6 Mark II, todos esses cursos estão com promoção usando este cupom que está aparecendo na tela. São descontos que variam entre 10% e 30% de desconto. Então não perde não, porque o mês já está para acabar, a promoção vai acabar junto. E outra dessas, só no ano que vem. Então aproveita, não perde não, enquanto o cupom ainda está valendo. Para quem não lê a letrinha miúda que está aparecendo na tela, promoção válida durante o mês de novembro de 2023. Se você está vendo esse vídeo depois, já acabou. Mas vamos esclarecer um pouco essa história de Rolling Shutter, Global Shutter, lançamento da Sony A9 III e que coisas isso causa na vida de cada um de nós. A Sony lançou a A9 III, a primeira mirrorless full frame ou a primeira câmera full frame híbrida com Global Shutter e todo mundo, ah meu Deus, Global Shutter, eu quero, o que é isso? Não sei o que é, mas eu quero. A galera ficou completamente maluca, a mídia fotográfica deu muita ênfase a esse lançamento e com razão, existe motivo para isso. O que talvez não exista é a imediata vontade de consumo que a gente tem toda vez que surge uma novidade, porque muitas vezes a gente não precisa da novidade, ou não tem justificativa financeira para a novidade, ou nem tem o dinheiro mesmo que queira, e aí vai se endividar por causa da novidade. Então vamos esclarecer melhor o que é Rolling Shutter, o que é Global Shutter, quais as relações disso com o obturador mecânico da câmera, com o obturador eletrônico da câmera, com o flash, com o HSS no flash. Então esse vídeo é recheado de questões técnicas importantes, então presta atenção e fica aí até o fim, que tem muita coisa para a gente falar. Para começo de conversa, o que é Rolling Shutter? Porque para entender o Global Shutter é mais fácil entender primeiro o Rolling Shutter. Vale lembrar que em inglês o termo shutter é utilizado para o obturador mecânico, as cortinas de obturação, é também utilizado para o obturador eletrônico ou silencioso, ou seja, silent shutter, e é utilizado para o processo de leitura de dados de um sensor. Isso causa uma certa confusão, então no momento deste vídeo, neste instante deste vídeo, eu não estou falando das cortinas de abrir e fechar, obturador, tempo de exposição, dessas coisas, velocidade, nada disso. A gente está falando da leitura do sensor de imagem que grava. A gente está gravando agora com a Canon EOS R7. E a Canon EOS R7, assim como todas as outras câmeras do mercado que não sejam a Sony A9 III, Sony A7, A7R, A7S, Canon R5, R6, 5D Mark IV, 1DX, Rebel, qualquer uma, Nikon, Fujifilm, qualquer uma. Todas as câmeras que estão no mercado hoje, que a gente chama de câmeras híbridas, câmeras de foto e vídeo, elas utilizam a tecnologia conhecida como Rolling Shutter. Isso significa que a leitura do sensor, então o sensor está sendo lido, enquanto a gente grava esses dados, eu aqui falando, tudo isso está indo para dentro da câmera, iluminando o sensor, e esse sensor é lido. Lido como? De cima para baixo e de um lado para o outro. Então a leitura se dá em linhas, uma atrás da outra e em colunas. Então você começa a ler uma linha e vai todas as colunas, próxima linha, colunas, próxima linha, colunas, próxima linha, colunas, e assim vai. Então o Rolling Shutter é porque ele dá essa sensação de uma rolagem de imagem, ou seja, começa lá em cima, lê até embaixo, começa lá em cima, lê até lá embaixo, parece que está rolando.
Tá? Então o rolling shutter é esse processo progressivo de leitura. A gente vai ver esse termo também como progressive ou progressivo, porque se dá progressivamente a leitura de uma linha para outra. E aí isso traz variados impactos, variadas coisas. Uma delas é que movimentos que aconteçam muito rápido, porque há um tempo você consegue perceber que há um intervalo entre começar a ler o sensor aqui em cima e terminar de ler o sensor aqui embaixo. Há um intervalo em que isso acontece, que é muito curto, é muito rápido, é a fração de segundo. Mas coisas que se movam muito rápido neste intervalo poderão aparecer visualmente distorcidas. Se eu pegar aqui a minha mão e fizer um movimento assim, retinho, chega uma hora que a minha mão começa a ter uma distorção. Acho que eu balancei minha mão o suficiente aqui para vocês verem. Mas eu vou pôr fotos também que vai facilitar. O movimento muito rápido que aconteça de forma que o movimento está numa posição no começo da leitura do sensor, mas ele já está em outra no outro momento da leitura do sensor e está em outra no outro momento da leitura do sensor, faz com que essa leitura começou com a sua mão, com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se mova, uma hélice de avião ou helicóptero, uma pessoa dançando com movimentos rápidos, um atleta executando uma atividade esportiva, um músico tocando um instrumento como a bateria, por exemplo. Então tem vários movimentos rápidos que a gente pode imaginar, uma criança brincando, um cachorrinho correndo, qualquer coisa, pássaro batendo as asas. Tudo que pode ser rápido o suficiente para estar numa posição no começo da leitura do sensor, até estar numa posição diferente no fim da leitura do mesmo frame, da mesma foto desse sensor, vai gerar uma distorção na gravação. Por quê? Porque a coisa se moveu naquela fração de segundo em que o sensor foi lido. Então, o rolling shutter é leitura progressiva da imagem. Isso é foto e vídeo, tanto faz, tá? E a leitura progressiva da imagem pode gerar uma distorção visual, tanto em foto quanto em vídeo, de coisas que se movam rápido. Ah, se você é fotógrafo de produtos, isso não te afeta. Se você é fotógrafo de arquitetura, isso não te afeta. Se você é fotógrafo de grandes paisagens, não te afeta. Se você faz vídeos como esse que eu estou aqui, só falando, um vídeo didático, onde as coisas não são tão rápidas, não te afeta. Entre outros momentos em que isso não te causa nada. Mas, se você fotografa ou grava esportes de ação, crianças brincando, animais correndo, vida selvagem, aí isto pode te afetar. Então, entendido o que é o rolling shutter, ou seja, essa leitura progressiva, e o qual potencial dano, se é que a gente pode chamar de dano, ou característica, defeito, sei lá, chama como quiser, a imagem, porque conforme o seu uso, isso é ou não é um problema, então pode ou não pode ser um defeito. Entendido isso, e entendido como isso se manifesta em foto e em vídeo, ou seja, essas distorções, muita gente faz um vídeo demonstrativo muito comum disso, é de hélice de avião, porque fica um negócio muito doido quando a gente filma uma hélice de avião, que é algo que gira muito rápido, com um sensor rolling shutter. Parece que fica tudo picotado assim, a hélice começa a aparecer uns bumerangues voando, é um negócio muito estranho visualmente. Então, conforme a área do que a gente está gravando ou fotografando, a gente pode ter um efeito bem esquisitinho. E a gente tem variadas tecnologias no mercado para tentar o quê? Acelerar a leitura da rolagem do sensor, acelerar a leitura do rolling shutter. Por exemplo, uma dessas tecnologias são sensores do tipo stacked. Esse sensor, ou empilhado, ele tem uma leitura mais rápida. Então, por exemplo, a Canon EOS R3 tem um sensor do tipo stacked, então a leitura é muito rápida. Existem variadas outras câmeras com sensores do tipo stacked, que têm leituras rápidas. A gente percebe isso, por exemplo, numa situação em que algumas dessas câmeras são tão rápidas na leitura que elas conseguem disparar o flash e iluminar o sensor
no obturador silencioso. A gente vai falar de obturador e obturador silencioso daqui a pouquinho, mas uma câmera que consiga disparar flash no obturador silencioso, e aí a gente vai citar Nikon Z8, Nikon Z9, a Sony A1, a Canon EOS R3, estamos falando só de câmera cara, topo de linha e tal. Alguns desses equipamentos, eles têm uma leitura de sensor tão rápida que consegue disparar flash em obturador silencioso. Conseguir disparar flash em obturador silencioso é um indício de uma leitura rápida de sensor, porque toda câmera que não tem condição de fazer esse disparo de flash no obturador silencioso é porque a leitura do sensor não se dá num tempo em que isso seja possível, tá bom? Porque o pulso do flash seria tão rápido que iluminaria só uma parte da leitura do sensor e não a leitura inteira. E aí vocês já sabem que, parece que acelerar esse processo de leitura é algo caro, porque só as câmeras topo de linha têm tecnologias capazes de fazer essa rolagem de sensor de forma tão rápida, ou seja, os dados do sensor são lidos numa velocidade tal que você consegue sincronismo de flash e várias outras coisas. Só temos isso em topo de linha. O sensor Global Shutter faz o que então? Já existe, tá, no mercado. Existem outras câmeras, tá, com Global Shutter antes da Sony A9 III. Existem câmeras de pesquisa científica, existem câmeras de cinema, existem já algumas aplicações do Global Shutter. O Global Shutter não faz a rolagem de leitura, ele lê todos os dados do sensor de uma vez só, ele recolhe tudo, puxa tudo de uma vez e manda para o processador. Puxa e manda, puxa e manda, puxa e manda. Foto após foto, sensor inteiro recolhido, vai para o processador. Frame após frame de vídeo, recolhe tudo, manda para o processador. Assim, você não tem as distorções de movimento rápido em esportes e vida selvagem e crianças brincando e tudo mais. Não tem, porque o dado foi inteiro recolhido de uma única vez, portanto todas as coisas estão nas posições que deveriam estar, não se movem ao longo da captura. Só que dá para imaginar que, se já era mais caro fazer um sensor que lia mais rápido, imagina quanto mais caro é fazer um sensor que lê inteiro de uma vez. Porque isso envolve a arquitetura do sensor de captura de imagens, envolve toda a placa, todas as placas da câmera, então ela tem que ter canais de transmissão dentro dela de um volume de dados imenso. Então do sensor para as fiações, para as placas, para os cabos, para o processador e até o cartão de memória, tudo isso é superdimensionado para lidar com um volume de dados imenso. Consequentemente, uma câmera com Global Shutter tem um sensor que é mais caro, uma arquitetura interna que é mais cara, com placas mais caras, com processador. Tudo é mais tecnologicamente desenvolvido, portanto mais caro. Por isso a Sony A9 III custa o que custa. Então, é um modelo topo de linha. Quando é que a gente vai ver essa tecnologia numa câmera de entrada? Daqui 10 anos, talvez? Daqui 15 anos, talvez? Não vai ser tão rápido. Então, a primeira coisa para entender desse vídeo é Rolling Shutter o que é, Global Shutter o que é. Antes da gente prosseguir, qual a relação do Rolling Shutter com o obturador mecânico de uma câmera? Vamos lá. O sensor está rolando e lendo dados, certo? Obturador mecânico de câmera, aquelas duas cortinas metálicas ou de outro material qualquer que seja, que se abre, entra a luz para o sensor, se fecha. Nas câmeras com obturador mecânico, todas as que existem no mercado, quando você aperta o disparador, porque a câmera está, se é uma mirrorless, ela está recebendo o sinal do sensor em tempo integral o tempo inteiro para te mostrar a imagem. Se é uma DSLR, não está acontecendo isso, a não ser que você esteja no Live View. Mas mirrorless e câmeras DSLR no Live View estão recebendo o sinal em tempo integral. Na DSLR não está recebendo sinal porque tem o visor óptico. Aí quando você pressiona o disparador, nas mirrorless e câmeras que estejam no Live View, os dados do sensor são esvaziados, ou seja, aquele sinal elétrico fluindo para o sensor tem que ser interrompido. Aí a cortina fecha e abre, né? Fecha a primeira cortina e abre a primeira para fechar a segunda depois, para haver a obturação mecânica. E nesse processo, nesse intervalo de abrir e fechar de cortinas, aí o sensor vai ser lido. Então ele foi iluminado com o intervalo permitido pelo obturador mecânico e vai ser lido, vão ser lidos os dados desse sensor.
foto após foto, movimento de obturador após movimento. Mas tem essa questão do obturador, do sensor ser zerado e iniciado imagem a imagem, no obturador mecânico. Em vídeo isso obviamente não acontece. Obturador primeira cortina eletrônica que a gente tem em variadas câmeras. O sensor já está sendo lido pela mirrorless ou pelo live view da DSLR e a imagem já está sendo lida. Então quando você aperta o disparador, ela começa a gravar a imagem definitiva num processo que já estava em andamento, ou seja, os dados do sensor não vão ser zerados. E obturador silencioso. Os dados estão rolando para dentro da câmera e enquanto eles estão rolando você apertou e isso está sendo gravado no momento do aperto sem zerar dados do sensor. Por isso que muita gente diz que o obturador silencioso de câmera mirrorless é a mesma coisa que gravar um vídeo e separar um frame, porque é o processo que está acontecendo, ou seja, dados contínuos e uma fração deles sendo separados, sem o processo de zerar o sistema e gravar uma foto. Então o obturador silencioso ele é mais como um frame de vídeo sendo congelado naquele instante, enquanto que o obturador mecânico trabalha mais no sentido histórico de como uma foto era gravada. Há uma questão aí de que, por existir a rolagem de sensor, o que acontece? Você vai gerar uma limitação da velocidade de atuação do obturador mecânico. Porque se ele passar rápido demais, se o intervalo entre primeira e segunda cortina for rápido demais, a leitura não acompanha essa própria velocidade. Por isso o obturador mecânico, na maioria das câmeras, está limitado a 1/4000 de segundo, em alguns modelos a 1/8000 de segundo. Porque se fosse mais rápido do que isso, a leitura do sensor não acompanharia a velocidade do obturador mecânico. Consequentemente, cria-se uma limitação. Nos sensores muito mais rápidos que tem por aí, a gente tem visto as câmeras que em obturador silencioso conseguem lá 1/16.000, 1/20.000, 1/30.000 de segundo. Por quê? Uma vez que você começou, você não vai ter obturação mecânica, você só tem a eletrônica. Uma vez que Nikon Z8, Z9, por exemplo, funcionam assim, e outras câmeras no obturador silencioso. Uma vez que você começou a gravar, você apertou lá o botão e falou começou a gravar e ela gravou a primeira linha, ela já pode estar mandando essa primeira linha para o processador e falando, tá aqui a primeira foto. No que está na segunda linha, ela está dizendo, segunda linha é da primeira foto e a primeira linha já é da segunda foto. Terceira linha é da primeira foto, a segunda linha é da segunda, a terceira da... Porque ela já consegue ir lendo tão rápido que ela vai montando as fotos lá no processador. Por isso, a gente começou a ver câmeras que em obturador silencioso começam a ter 20 fotos por segundo, 40 fotos por segundo e assim por diante. Porque a gente conseguia juntar o rolling shutter com um processamento linha a linha montando as fotos. Elas vão sendo montadas lá pelo processador. Então, entrou a linha 1 da foto 1, entrou a linha 2 da foto 1, agora a linha 1 da foto 2. O processador tinha que lidar com esses dados dessa forma. Então o rolling shutter criava também um impeditivo do tempo do obturador mecânico e criava essa necessidade de um processamento ultra complexo, linha a linha das imagens. E aí o pessoal fala assim, arquivo RAW é foto sem processamento, né? Sabe nada, inocente. É muito processamento que está acontecendo nos seus arquivos, seja ele RAW ou não. Então, porque essa imagem está sendo construída dentro do processador da câmera antes de ser gravada. Dito isso, que já explica a relação do obturador mecânico. Vamos falar da relação do obturador mecânico com o flash, um minutinho. Então, o obturador mecânico são duas cortinas que se abrem e se fecham. Então, cortina abriu, antes da próxima cortina fechar, o flash tem que disparar. Isso é o sincronismo do flash. Então, cortina abriu, bateu o flash, cortina fechou. É o momento em que a luz do flash vai iluminar o quê? O sensor inteiro. Então aqueles fótons vieram para o sensor, geraram um sinal elétrico e aí no que o obturador fechou, começa a leitura do sensor indo lá para dentro da câmera e você leu um monte de frames, né? Um monte de pixels com fótonzinhos a mais ali gravados por causa do disparo do flash. E aí a gente pensa, bom, como é que se descobriu um jeito de fazer isso ficar mais rápido? Porque existe um menor tempo possível dessas cortinas ficarem abertas. Beleza, vamos lá para a ideia do HSS, que foi algo desenvolvido para tentar contornar as possibilidades de tempo de sincronismo.
O HSS era um jeito do flash ficar aceso por mais tempo ou que ele ficasse piscando numa frequência ultra rápida. Tá? Tem esses dois tipos de flash em HSS, o do que fica aceso e do que tem oscilação em pulsos de luz. E o que acontece? Cortina do obturador abre. No que a cortina está abrindo, o flash já vem com a luz, ou seja, o flash começou antes da abertura da cortina. A cortina vai abrindo, o flash está lá iluminando, a outra cortina já vem fechando, mas ficou iluminando o tempo inteiro. Então o flash no HSS, por que descarrega mais rápido a bateria? Por que esquenta mais o flash? Porque ele está iluminando desde antes da cortina abrir até depois dela fechar. Então ele está disparando uma carga maior, ele está gastando mais energia, ele está esquentando mais, está desgastando mais o material. O HSS foi o jeito de contornar esta situação. E aí muita gente fala assim, tem umas câmeras que dá problema com HSS a partir de um certo tempo de exposição, tipo a Canon EOS RP, a própria EOS R tem um pouquinho disso, outras mirrorless mais antigas de variadas marcas, tem com Nikon, tem com Canon, tem com todo mundo, com Sony, tem com todo mundo nas mais antigas, que é, se o rolling shutter tem um certo tempo e o pulso do flash vai ter uma oscilação ou tem que segurar a carga por um tanto, às vezes isso não funcionava tão bem e a leitura de dados se dá de uma forma um pouco mais lenta do que o desejável para aquele pulso de luz e você tem algumas distorções de iluminação nessas câmeras. E isso explica os problemas de HSS com alguns modelos de câmera. Porque o HSS é um improviso técnico forçando o flash muito além do limite dele para contornar um problema chamado rolling shutter. E aí a gente chega finalmente no global shutter. Global shutter, já que o sensor inteiro vai ser lido de uma vez, ou seja, esses dados todos estão congelados no tempo e mandados para dentro da câmera, você dispensa obturador mecânico, porque eu posso informar para a câmera o tempo desse pulso de leitura do sensor. O sensor está sendo lido continuamente os dados e eu falo, olha, em 1/20 mil de segundo corta aqui, em 1/100 de segundo, em 1/50. O obturador mecânico deixa de ser necessário porque isso pode ser controlado através do corte do próprio sinal do sensor, nos tempos que você quiser. Assim, dispensa-se o obturador mecânico. Se dispensou o obturador mecânico, eliminou todos os problemas que vinham dele, incluindo o sincronismo de flash. Porque não tem mais o intervalo máximo de 2 cortinas abertas, isso não existe mais. Então o flash vai disparar e ele vai ser registrado inteiro, sem o problema da distorção do HSS, sem nenhum problema. Então isso explica porque a A93 consegue sincronizar flash em quaisquer tempos, porque em qualquer momento que você consiga disparar um flash e ele vai ser lido, você tem todos os tempos de sincronismo dentro desse sistema. Assim, a Sony A93 dispensou o obturador mecânico, a Sony A93 dispensou a necessidade do tempo de sincronismo e dispensou a necessidade do HSS, que não é mais necessário, e muita gente vai economizar a vida útil de flashes a partir daí. Será que está entendido a esse ponto a diferença de rolling shutter e global shutter e os aspectos que isto causa? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são benefícios. Então vamos lá. Primeiro de tudo, hoje, da forma como conhecemos a tecnologia, todos os sensores global shutter anteriores que foram vistos no mercado tinham menos alcance dinâmico do que os sensores rolling shutter. Há uma certa vantagem em você ler os dados com mais calma. Tá? Há uma certa vantagem em você ler os dados sem essa fúria apressada toda, que é ter condição de avaliar os dados melhor, medir melhor, gravar melhor. Toda vez que você faz tudo correndo, algum preço tem. Então assim, por exemplo, nas próprias câmeras hoje, com rolling shutter, quando você põe lá o obturador silencioso, em vários modelos de câmera do mercado, o arquivo RAW cai em quantidade de bits, de 14 para 12 bits, por exemplo. Então você está tendo que resumir os dados para acompanhar a tal da velocidade da leitura. Tem várias câmeras que no disparo sequencial mais rápido dela, ela também vai diminuir, às vezes de 12 até para 10 bits. Tem câmera de médio formato que isso acontece, a GFX 100S2 aí da Fuji, ela no 8 quadros por segundo dela, ela cai acho que para 12 bits.
O arquivo teria 16, mas a parte útil de dados dele fica lá nos 12 bits apenas. Porque não tem milagre, né? É muito dado e alguma coisa você vai jogar fora nessa correria. E tudo indica, eu não testei a 9.3? Não. Os testes de quem já testou o modelo de pré-produção lá na Gringolândia, lá no mundo estrangeiro deste nosso planetinha, então youtubers dos Estados Unidos, do Canadá, que tiveram lá nos eventos de lançamento da Sony, não puderam fazer leituras de arquivo RAW dessa câmera, mas eles notaram que o ISO da A9 III começa em 250, enquanto variadas outras câmeras começam em faixas de ISO muito mais baixas. Um ISO que necessariamente é mais alto, porque uma coisa que a gente sabe, tecnologicamente estabelecida em toda a indústria fotográfica, que é, subiu o ISO, alcance dinâmico cai. Então, quanto mais a gente encolhe a faixa de operação base do ISO, significa que a gente está dando mais sensibilidade à luz, menos margem nas sombras em geral. Então, o que acontece é que toda vez que a gente vê uma câmera cujo ISO base é mais alto, a gente já desconfia que o alcance dinâmico dela não é exatamente campeão no mercado. E ninguém está achando que a Sony A9 III vai ser a campeã de alcance dinâmico no mercado. Isso já acontecia antes. Então, toda vez que vai muito para a velocidade, geralmente derruba a resolução ou derruba o alcance dinâmico. E quando você vai ter máximo alcance dinâmico e máxima quantidade de pixels, às vezes você derruba um pouco a velocidade e assim por diante, né? Nesses fatores. E aí, resumo da ópera é: Sony A9 III é cara porque é uma inovação tecnológica, é a primeira de seu tipo na indústria e, portanto, ela será cara mesmo, porque tudo que tem nela é diferente do que tinha em modelos anteriores e essa novidade tem um preço. Também é bem provável que Sony A9 III tenha um alcance dinâmico inferior a modelos que sejam rolling shutter. Então, modelos rolling shutter com stacked sensor, que são muito rápidos, como Nikon Z8, Nikon Z9, Canon R3, se eu não me engano a Sony A9 II e outros modelos da Sony, essas câmeras que têm sensor stacked e que sejam rolling shutter terão alcance dinâmico melhor do que a Sony A9 III provavelmente. Por um ponto a mais de alcance dinâmico, talvez um ponto e um pouquinho, é algo assim, não é muita diferença? Não, não é. Ah, e o arquivo da Sony A9 III vai ser ruim? Não, não vai. Mas você vai pagar bem mais caro por um equipamento que tem um pouco menos de alcance dinâmico que outros que custam até menos do que a Sony A9 III. Isso vai contra a Sony A9 III? Não, não vai. Ela é um marco tecnológico fundamental na indústria, muito importante, mas que tem como contrapartidas custar muito caro e ter um alcance dinâmico provavelmente inferior à sua concorrência. Já estamos aí com quase meia hora de vídeo, eu espero ter feito a explicação mais detalhada possível. Deixa eu olhar meu roteiro se eu esqueci de alguma coisa. Então, o que é rolling shutter? Falamos. O que é o global shutter? Falamos. O que é... um termo que vocês vão ver muito que é o readout speed, que é a velocidade de leitura do sensor. Isso eu falei um pouco. Então, sensores mais rápidos de leitura geralmente são os do tipo stacked e câmeras com sensor stacked já geralmente vão dispensar para a maioria de nós a necessidade do global shutter, tá? Grosso modo, dá para falar dessa forma. Então, assim, sensores mais rápidos que a gente tem no mercado. Então, a Sony A9 II, rapidíssima, muito veloz. A Sony A1, muito veloz. As Nikon Z8 e Z9, muito velozes. A Canon R3, mesmo a R6 Mark II, que não é um sensor do tipo stacked, tem uma leitura num tempo bastante bom. Isso vale para a R8, que usa o mesmo sensor. Então, a gente vê algumas câmeras com um tempo de leitura muito bom. Na Fuji, a XH2S tem um tempo de leitura muito bom, porque ela foi bem otimizada para a redução do rolling shutter. Então, entre outros sensores que a gente vê por aí. Então, o que eu diria para vocês? Esse readout speed talvez seja um dado que a gente vai começar a ver mais nos testes de câmera. Tem formas de testar isso, é complicado, mas tem formas de fazer testes para ver qual sensor lê mais rápido. E eu acho que a gente vai começar a ver esse tipo de dado, esse tipo de informação mais presente, porque o marketing dos fabricantes vai ser obrigado a reagir ao tal do global shutter, que é a leitura instantânea. Então, alguém vai ter que dizer assim, olha,
essa câmera aqui tem um sensor stacked ou não, mas e o tempo é não sei quantos lá milissegundos e tal, que é tão rápido que você não precisa pagar mais caro numa câmera com global shutter. O marketing vai ter que trabalhar essa fronteira de dizer, olha, nosso sensor é rolling shutter, mas é tão rápido que resolve legal. A gente vai ver isso acontecendo. Para o tal do readout speed ser mais veloz cada vez nas câmeras e que comece a não tornar os outros tecnologicamente dependentes da Sony. Todo mundo vai ter que comprar sensor global shutter da Sony, ou vão desenvolver os seus próprios, ou simplesmente desenvolverão sensores mais rápidos. Então eu acho que a gente vai ver um conjuntinho desses fatores acontecendo. Que mais? Os prós do rolling shutter, se a gente pensar, ele é mais barato de fazer que o global shutter, toda a câmera é mais barata, não só o sensor. Além de ser mais barato, ele será mais barato melhorá-lo, porque também já tem tecnologias conhecidas. Então, é mais fácil que um sensor do tipo stacked se popularize na indústria do que o global shutter se popularizar, porque é mais fácil você pegar uma tecnologia que já está aí, que não é tão cara, e ir melhorando ela, do que pegar uma tecnologia muito inovadora e adotar. Porque o rolling shutter e o stacked shutter, o stacked sensor, já são aí assimilados pela indústria, né? Todas as marcas têm, então fica mais fácil de você assimilar. E você, até o momento, o ISO base mais baixo em todos os sensores rolling shutter e o alcance dinâmico melhor em todos os sensores rolling shutter. O global shutter vai melhorar nisso com o tempo e vai atingir os patamares de alcance dinâmico? Vai, com certeza vai. Só talvez não agora. Quem se beneficia de global shutter? Para pensar um pouquinho, a gente já falou, mas só para detalhar. Todo mundo que fotografa ou filma coisas com movimentos rápidos, quaisquer movimentos rápidos, e todo mundo que é fissuradão aí no HSS, usa HSS direto, vai se beneficiar do global shutter, porque vai parar de queimar flash, tá? Aí você vê se o gasto numa câmera como a 9 III justifica o tantos flash que você vai economizar no prazo de um certo tempo. Aí você avalia isso aí. Eu acho que a maioria de nós vai ficar satisfeito, bem satisfeito, com uma câmera que seja do tipo rolling shutter, mas mais rápido. Então, aquele tempo de umas câmeras de leitura mais lenta, então se eu pegar assim, primeiras gerações de mirrorless da maioria dos fabricantes, tá? Então a gente pode pegar as primeiras Sony, as primeiras Canon mirrorless como a R e a RP. As primeiras Canon mirrorless são as da série M, tá bom? Tem mirrorless da Canon desde 2012, se eu não me engano. Mas a série R começa lá em 2018 com a EOS R, vamos considerar a partir daí. Então se você pega essas primeiras gerações, uma primeira geração de Sony A7S, A7, se você pega, enfim, qualquer uma das câmeras mais antigas, essa geração que era bem atrelada à tecnologia fotográfica, com cortina de obturação, com tempo de sincronismo, essas coisas tendem a ir caindo. A gente viu recentemente Nikon Z8 e Z9 que não tem obturador mecânico, a gente viu a Sony A1 e a Canon R3 que tem obturador mecânico, mas que já podem viver muito bem sem ele, disparando flash sem ele e tudo mais. A gente está vendo o surgimento. E agora a Sony A9 III com global shutter. Acho que a Sony A9 II já podia disparar flash no silent mode lá, não tenho certeza. Mas acho que já podia, porque o tempo de leitura daquele sensor já era bastante rápido. Embrulhando tudo aqui, o que a gente vai ter no futuro? Tempos de leitura de sensor sendo usados no marketing de câmeras, vamos ver isso. Sensores mais rápidos que não sejam global shutter, vamos ver isso. Mais sensores global shutter no mercado, vamos ver isso. Câmeras sem obturador mecânico, confiando num sensor que é mais rápido, seja ele global shutter ou não. Então, como a Nikon Z8 e a Z9, vamos ver mais. Porque os fabricantes querem tirar o obturador das câmeras, porque é uma peça que quebra depois de não sei quantas mil atuações e que leva as pessoas a levar suas câmeras na assistência técnica para trocar os obturadores, e o povo metralha cada vez mais, 20 fotos por segundo, 10 fotos por segundo, não sei o quê. Aí tá quebrando o obturador mais rápido de tanta metralhada que o povo faz. Então, para que isto pare de acontecer, a gente vai ver mais obturador eletrônico e menos obturador mecânico, e isso é uma tendência de mercado que vai se espalhar. Quando é que uma câmera de entrada vai ser só obturador eletrônico e com uma leitura de sensor muito rápida, tudo?
a gente não sabe, porque por hora tudo que eu falei são modelos topo de linha, né? Canon R3, Nikon Z8 e Z9, Sony A9 III e A1. Então a gente só está falando de câmera muito cara no momento, que a maioria de nós não tem dinheiro para comprar. Quando a gente vai descendo um pouco para câmeras que a gente tem mais condição de comprar, a gente vai passar por Sony A9 II, por que já tem uma leitura de sensor bem rápida. A gente vai passar por Canon EOS R6 Mark II e R8, que também tem leituras de sensor rápida. A gente vai ver aí uns outros modelos com essas tecnologias, Fuji X-H2S e assim por diante, tá bom? Acho que eu consegui, não deu nem 40 minutos de vídeo, tema super complexo, cheio de coisas técnicas, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, se você ficou com alguma dúvida, você sempre pode ver esse vídeo 3 trilhões de vezes e pesquisar mais no Google e colocar suas dúvidas aí nos comentários, porque aí a gente vai conversando e tentando esclarecer. Lembrando que não perde não, porque está acabando a promoção dos meus cursos. Por exemplo, eu tenho um curso que é uma introdução ao flash dedicado. Esse curso, no dia que todas as câmeras forem global shutter, a gente nem pode mais falar num curso de flash, de tempo de sincronismo, dessas coisas, porque isso vai ter acabado. Mas sabe quando isso vai acontecer? Vai demorar pra caramba. Então, enquanto isso não acontece, compra lá o Introdução ao Flash Dedicado, porque ele explica um monte de coisa sobre flash, incluindo tempo de sincronismo e HSS, um monte de coisas, e que está em promoção com esse cupom que está na tela, entre os outros meus cursos variados que estão todos em promoção. Então dá uma chegada lá no meu site, aproveita o cupom. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, você também pode mandar um Pix, juntar-se ao Seja Membro, ao Apoia-se, e com isso você contribui com o consumo de café e outros líquidos deste que vos fala e também com a produção destes conteúdos para este canal. Porque sem café, outros líquidos como água, né, gente? A gente precisa se hidratar. Tempo para fazer roteiro e tudo mais, sem ter como separar esses tempos todos, não existe conteúdo aqui do canal. Então, se você puder ajudar no financiamento coletivo, no Apoia-se, mandando Pix ou no Seja Membro aqui, manda aí e é muito bem-vindo. Muito obrigado desde já. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.